Olá, amados, paz e bem. Eu sou o presbítero Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2025. E como você sabe, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. A lição de hoje é a lição de número 12, com o tema O que você semear, ceifará. Nós estamos estudando o capítulo de número 6 da Epístola de Paulo aos Gálatas. Lembrando, meus irmãos, que você que gosta de ministrar na sua igreja com slides, seja então um assinante do bedenfoco.com e você terá slides da revista CPAD, 100% baseado na revista, com imagens de qualidade e prontos para serem usados. Esses slides também são editáveis. A maioria dos slides que você encontra na internet não são editáveis, o que dificulta muito na preparação da aula e também na ministração. Os slides produzidos pelo bedenfoco.com são 100% baseados na revista, com imagem de qualidade, prontos para serem usados e editáveis. O conteúdo dessa assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, incluindo curso de capacitação para o professor. Lembrando também, meu irmão, que você pode ter acesso a todo o conteúdo do bedenfoco.com na palma da sua mão. Basta você instalar no seu telefone o aplicativo do bedenfoco.com. Acesse a sua Play Store e procure por EBD em Foco. Instale o nosso aplicativo e tenha acesso a todos os slides e subsídios produzidos pelo bedenfoco.com na palma da sua mão. Para mais informações, acesse o site www.bedenfoco.com ou entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp. 94 é o DDD 984 092869. Muito bem, vamos então para o conteúdo da nossa lição. O texto principal da nossa lição se encontra em Gálatas capítulo 6 e verso 2, que diz: Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Levando em consideração o contexto em que Paulo escreve essa carta, é muito interessante, porque ele está escrevendo para os irmãos para combater os judaizantes, aqueles irmãos que entendiam que os irmãos gentios que aceitaram o evangelho, que aceitaram a Cristo, precisava aderir às práticas judaizantes, como a circuncisão, a guarda de dias, como guarda dos sábados e outras coisas. E então Paulo refuta eles dizendo: olha, ao invés de vocês imporem uma lei que vocês mesmos não guardam, e se vocês querem guardar alguma lei, guarde a lei de Cristo. E como vocês conseguem guardar a lei de Cristo? Ajudando uns aos outros, cuidando uns dos outros, levando as cargas, os fardos uns dos outros, se importando, amando. Se nós nos importarmos uns com os outros, se ajudarmos uns aos outros em todos os aspectos, sejam no cuidado para quem está enfermo, alguém que está em necessidade ou alguém que está em pecado, se nós cuidarmos uns dos outros, nós estaremos cumprindo a lei de Cristo. O resumo da lição nos diz: a espiritualidade também é fruto daquilo que se planta, seja na carne, seja no espírito. Nós jamais teremos de qualquer coisa, seja de Deus ou do nosso trabalho, da nossa família, nós jamais teremos nada além daquilo que nós buscamos. Nós não teremos mais saúde além daquela saúde que nós buscamos. Nós não teremos prosperidade e dinheiro além daquele que nós buscamos. Nós não teremos uma vida espiritual avivada além daquela que nós buscamos. Então é fato, a espiritualidade é fruto daquilo que nós buscamos. É fruto do quanto nós plantamos na presença de Deus. E se não plantamos nada, óbvio, nós iremos colher somente as coisas da carne. O texto bíblico da lição se encontra em Gálatas capítulo 6, do verso 1 até o verso 8. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas com certeza você já estudou o texto, e não só o texto, mas toda a carta de Paulo aos Gálatas, que é muito pequenininha. Você lê isso apenas em meia hora. Nossa introdução. O apóstolo Paulo se detém no início do último capítulo a tratar da forma como a verdadeira liberdade cristã pode ser vivenciada na comunhão dos santos.
Paulo trata em toda a carta sobre a verdadeira liberdade cristã. E aqui ele começa o capítulo falando de como essa verdadeira liberdade pode ser vivenciada. Para isso, ele destaca os seguintes pontos. Primeiro, como tratar um irmão que pecou. Isso demonstra o viver da verdadeira liberdade em Cristo, a forma como nós tratamos o irmão que caiu. Como pensar o que é correto sobre nós mesmos para não nos enganarmos. A forma como nós pensamos sobre nós mesmos mostra a forma como nós usufruímos da liberdade em Cristo. Como ter cuidado com o que plantamos, pois colheremos depois, também é uma evidência de como nós estamos desenvolvendo essa liberdade cristã. São 3 pontos importantes que mostram, na prática, a espiritualidade que Deus espera que tenhamos. Já no início do capítulo 6, Paulo nos mostra esses 3 aspectos. A forma como nós tratamos os irmãos que estão em necessidade, seja física ou de pecado, a forma como nós olhamos para nós mesmos e a forma como nós vivemos a nossa vida, como nós praticamos. Isso reflete sobre o tipo de espiritualidade, o tipo de liberdade cristã que nós praticamos. Primeiro tópico, como tratar dos pecados dos irmãos. A possibilidade de se cometer um pecado. Paulo nos diz que é possível que um irmão na fé seja surpreendido praticando algo que desagrada a Deus. A descrição feita não se refere a uma pessoa que vive pecando ou que deliberadamente desobedece a palavra de forma costumeira. O assunto aqui, o trato de Paulo aqui, não é sobre o pecador impenitente, irreverente, desobediente, sem temor. O trato de Paulo aqui é sobre aquele irmão que talvez até ele tenha deliberadamente pecado, mas que ele não é uma pessoa impenitente. Ele tem apenas entrado em um determinado estado de conduta, mas que não é algo definitivo, não é algo contínuo, permanente. Porque às vezes as pessoas entram num estado de fraqueza e com isso a possibilidade de pecar, de ser surpreendido por um pecado, né? Então Paulo está tratando desse assunto, do assunto de um irmão que voluntariamente ou involuntariamente, mas não de forma corriqueira, não de forma regular, caiu em pecado. É sobre essa questão que Paulo está tratando. E isso é importante a gente falar para que a gente não confunda o irmão que fraquejou, que não vigiou e pecou com aquele irmão que é um pecador impenitente, que nós vamos falar sobre isso mais na frente. Aqui é tratado a respeito de um servo ou serva de Deus que cometeu um erro, um pecado, mas que não era intencional, ou que até possa ser intencional, mas não é algo que é a sua conduta regular. A palavra restaurar no grego é katarzo e trata a ideia de colocar no lugar um osso que havia saído do lugar. É certo que fazer isso não é simples, e no mundo antigo poderia causar bastante dor, mas era necessário para a restauração do corpo. No mundo de hoje, colocar um osso no lugar é relativamente mais fácil por causa do avanço da medicina, né? Tem aí tanto procedimento cirúrgico, tem anestesia, apesar de muitos médicos gostar de fazer isso, né? Eu já vi alguns fazendo na internet de forma bem manual mesmo, que diz que é o mais aconselhável, né? Mas naquela época era com certeza, sem o avanço da tecnologia, algo bastante doloroso, mas necessário, absolutamente necessário para que o corpo pudesse funcionar novamente de forma regular. Mesmo como cristãos nascidos de novo, precisamos da ajuda de nosso próximo em alguns momentos difíceis, porque mesmo como cristãos nascidos de novo, nós podemos nos deslocar, nós podemos sair,
Até porque a palavra pecado no original, a ideia é errar o alvo. Mesmo como cristãos nascidos de novo, regenerados, justificados, nós podemos, na nossa caminhada, errar o alvo e precisarmos de ajuda. Eventualmente isso possa ser doloroso, mas é necessário para que nós possamos estar novamente alinhados. A restauração de um irmão que pecou e se arrependeu começa na casa de Deus, na comunhão dos santos. Eu destaquei especificamente aqui a comunhão dos santos, porque a restauração de uma pessoa, e aqui eu preciso dizer isso tanto para o professor quanto para o aluno, tanto para quem é responsável pela restauração, quanto para quem está precisando de restauração. A restauração, ela só acontece na comunhão dos santos. Ninguém é restaurado sozinho, isoladamente. Tanto para nós que somos líderes e precisamos cuidar dessas pessoas, quanto para pessoas que estão se isolando. Essas pessoas nunca serão restauradas se não estiverem na comunhão. É certo que há casos em que a disciplina na igreja deve existir, e ela é necessária, mas deve ter um caráter terapêutico. A disciplina sempre deve ser uma expressão de cuidado. Muitas vezes, a disciplina nas igrejas tem mais um teor de afastamento. Isso não é bom. O afastamento só é necessário, e em algum momento pode ser necessário, em outros momentos que a gente vai falar já já. Mas em um cristão que apenas vacilou, o afastamento não é interessante. O acompanhamento que é interessante. Por isso que nós estamos falando que a restauração de um irmão que pecou e se arrependeu se dá na comunhão, junto com os irmãos, convivendo com os irmãos. E a igreja precisa entender isso e precisa abraçar esse irmão. Se uma parte do nosso corpo sofre um ferimento, tratamos dele. E isso, né, é óbvio. Se o corpo está ferido, doente, a gente faz de tudo para tratar dele, né? Mas há casos em que o membro do corpo está tão infeccionado que precisa ser amputado, pois não está respondendo aos tratamentos que lhe estão sendo administrados. Eu sou prova disso, né? Os irmãos que acompanham aqui há muito tempo sabem, eu passei por um processo de amputação da minha perna esquerda por causa de uma infecção que, apesar de todo o tratamento que a gente fez nos hospitais, nos melhores hospitais aqui da região, mas não regrediu. A infecção só crescia, só aumentava, só avançava. Então foi necessário fazer o amputamento, foi necessário tirar o membro que está de forma irreversível, né? De forma irreversível infeccionado. Então, às vezes é necessário. E, por exemplo, Mateus 18, 15 a 17, Jesus fala, ó, se o teu irmão pecar contra ti, vai lá, você, né, em particular, e conversa com ele. Se ele rejeitar, você chama mais 2, para que o testemunho seja válido. Então, você chama mais 2 pessoas. Se essa pessoa rejeitar também, você fala para a igreja. Se ele rejeitar o aconselhamento ou a correção da igreja, aí nesse caso você considera ele um descrente. Aí você não considera ele mais crente, você não considera ele como membro do corpo. Você retira ele do rol de membresia. Por quê? Porque ele está irredutível, ele desistiu, ele simplesmente não quer voltar. Então, o processo de disciplina tem todo um caminho. O primeiro é o caminho do aconselhamento. Se a pessoa se arrepender, precisa ser integrada. Se não se arrepender, precisa ter mais tempo, aí vem o afastamento. Se o afastamento com acompanhamento não resolver, aí é preciso considerar, o próprio Jesus diz, considera ele um pecador, considera ele como alguém que não faz parte da igreja. Porque a gente também não pode manter no rol de membros da igreja alguém que está de forma obstinada desobedecendo a palavra. A igreja também não pode admitir isso. A gente pode até deixar ele lá no cantinho, sentadinho, ouvindo a palavra, porque isso é importante, mas ele não pode ser considerado um membro da igreja. O que define uma pessoa espiritual? A vida espiritual do cristão é um tema muito discutido na atualidade, no entanto, não é algo exclusivo do nosso tempo. Esse assunto também era conhecido nos dias de Paulo. As pessoas buscam algo que lhes conecte
com Deus ou com alguma outra divindade, né? A questão da espiritualidade é uma necessidade, né, de todo ser humano. Todos nós temos essa necessidade de estarmos conectados com o divino. Buscam reverenciar algo ou alguém que lhes oriente, que lhes dê um senso de direção e um propósito de vida. Um espírito de mansidão é apresentado por Paulo nesta carta como um sinal de espiritualidade. Todos nós temos a busca pelo sentido da espiritualidade, por algo que nos dê sentido, algo metafísico, algo que é além do físico, da matéria. Todos nós temos essa busca. E todos nós também fazemos essa aferição de como está essa nossa espiritualidade. E Paulo ensina que mansidão é um sinal de que você tem uma espiritualidade sadia. É provável que esse conselho tenha mais importância em nossos dias, onde os meios de comunicação e as redes sociais se tornaram um campo fértil para brigas, contendas e disputas. Há crentes que amam a Jesus, mas se veem envolvidos em um pecado e precisam passar por um processo de restauração. Muitas vezes, isso é importante a gente falar, muitas vezes uma pessoa que pecou não é uma pessoa que deixou de amar a Cristo, é uma pessoa que foi enganada pelo pecado, foi enganada pelo mundo, foi enganada pelo diabo, muito provavelmente porque não vigiou, porque teve más companhias e foi levado pelo pecado. Então essa pessoa precisa de restauração. Há crentes que amam de fato Jesus, mas que caíram em algum pecado e precisam ser restaurados. E a única forma, o único momento de você fazer essa ruptura, fazer essa amputação, é como nós dissemos agora há pouco. Quando a pessoa passa por aquele processo de Mateus 18, que Jesus falou, a pessoa pecou, foi corrigido, não aceitou, foi lá as testemunhas, corrigido, não aceitou, a igreja ficou sabendo, corrigido, não aceitou, então aí essa pessoa tem que ser realmente tirado da comunidade, porque ele não quer fazer parte da comunidade. Observe que o Senhor não ordena através do apóstolo para que o mundo ajude um crente que pecou. Ele ordena que aqueles que são espirituais, a igreja que deve ajudar. Então esse é um ponto muito importante. Se uma pessoa que pecou não encontra ajuda na igreja, ele vai encontrar ajuda onde? No mundo? Não faz o menor sentido. Então nós temos que assumir essa responsabilidade, que somos nós quem restauramos, quem cuidamos uns dos outros. Pessoas livres em Cristo valorizam tanta liberdade que cuidam para que os seus irmãos não só recebam os cuidados necessários se pecarem, como também buscam restaurar a comunhão àquele que se arrependeu, confessou e abandonou o pecado. E está sempre dentro desse contexto. A igreja precisa primeiro estar disponível. A igreja precisa ter esta convicção, precisa ter essa clareza de que é responsabilidade dela receber as pessoas para a restauração, mas ela também precisa estar ciente de que restauração só acontece para aqueles que se arrependem. A nossa vida espiritual, aos olhos de Deus, não é medida somente pelos nossos momentos com o Senhor, mas também pelos nossos momentos com os nossos irmãos, que aliás é uma dos momentos que realmente evidenciam a nossa vida espiritual, né? O momento em que nós convivemos, os momentos em que nós estamos ali em atrito, aprendendo a amar, aprendendo a respeitar, aprendendo a ajudar, aprendendo a estar calado, aprendendo a ensinar. O momento de comunhão com os irmãos fala muito do que é a nossa vida espiritual. Gritarias, grosserias e maus tratos vão na contramão do que Deus planejou para a comunhão do seu povo. E a comunhão do seu povo, do povo de Deus, só acontece quando a gente vive junto, quando a gente tem momentos juntos, além do culto. E é certo que haverá atritos, mas esse é um processo de aperfeiçoamento que Deus sabe que ele é necessário e nós precisamos entender também que é necessário. Todos podemos ser tentados. Ninguém está imune à tentação. Gálatas 6:1, Paulo diz: olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Não basta perceber quando o irmão falhou, ou corrigi-lo com o espírito de mansidão.
É preciso que estejamos atentos, vigilantes, para não cairmos no mesmo pecado. Isso aqui é um ponto muito importante, porque muitos crentes, às vezes, vivem numa postura de superioridade. Nós precisamos entender, olha só o que Paulo está dizendo aos irmãos que são maduros, deve cuidar dos irmãos que caíram, deve fortalecê-los, deve ajudá-los, mas também precisam estar atentos, porque vocês também serão tentados, e sendo tentados, não irão cair se estiverem de fato firmados. Então, nós precisamos ter esta consciência que todos nós estamos sujeitos. Essa postura de superioridade que muitos cristãos têm é um erro, é ruim, é péssimo para a convivência. Então nós precisamos manter a disciplina de sermos cristãos verdadeiros, de lutar contra o pecado, de viver a vida santa, mas com a consciência de que nós não somos perfeitos. Assim como aquele irmão caiu, eu também posso, porque eu não sou perfeito. O fulano também pode, porque não é perfeito. E essa atitude de humildade evita que a gente caia em pecados. Se mesmo o Senhor Jesus, cheio do Espírito, foi tentado por Satanás após ter jejuado, nós também podemos ser tentados em diversas áreas. Não se pode negar que o pecado tem uma força destruidora e que não estamos livres de em algum momento nos deixar levar pela antiga natureza e pecar contra Deus. Jesus era cheio do Espírito Santo, foi tentado pelo diabo, não pecou. Ele era Deus, foi tentado, não pecou, mas nós não somos Deus. Apesar de sermos filhos de Deus e sermos cheios do Espírito Santo, mas nós temos uma natureza diferente da natureza de Jesus. A natureza de Jesus era humana, a sua natureza humana era 100% humana, mas ele não tinha a sementezinha do pecado. Nossa natureza é 100% humana, mas com um detalhe: nós temos a sementezinha do pecado, a nossa vontade é caída. O pecado domina a vida dos não salvos e tenta demover dos santos a comunhão com o Senhor. O pecado governa a vida do ímpio. O Espírito Santo governa a vida do salvo. Mas Paulo diz que existe esta guerra. Se nós não vigiarmos, nós seremos escravizados pelo pecado. Irmãos podem corrigir uns aos outros, e a igreja espiritual incentiva que os espirituais possam corrigir os seus irmãos que falham. O pecado domina quem não conhece a Deus, mas nós somos governados pelo Espírito Santo e precisamos estar disponível para ajudar os irmãos que falharem. Da mesma forma que um medicamento busca tratar uma pessoa doente, somos chamados a tratar dos irmãos que pecaram e demonstraram arrependimento e vontade de trilhar novamente o caminho da comunhão com Deus. Porque é impossível você ajudar alguém que não quer ser ajudado. É impossível. É por isso que em Mateus 18, Jesus fala: se a pessoa está irredutível, deixa ela para lá. Paulo fala também em 1 Coríntios que entregue essa pessoa para Satanás. O que Paulo está dizendo? Deixa ele para lá. Considere ele um ímpio. Considere ele um ímpio. Quando ele sofrer, quando ele sentir medo, quando ele perceber que ele está indo para a ruína, quem sabe ele se arrepende e volta. Porque a igreja só consegue cuidar de pessoas que se arrependeram. Pessoas que não se arrependem, não tem como a igreja cuidar dessas pessoas. Segundo tópico: levai as cargas uns dos outros. A palavra carga é a tradução da palavra grega baros, que traz a ideia de um fardo. Não é a representação de pecado, mas de uma pressão, uma provação. É importante nós notarmos que fardo não é necessariamente pecado. Fardo é pressão, é luta, é prova. Nem todos têm os mesmos desafios, as mesmas lutas. É por isso que a gente tem que olhar para cada pessoa de forma diferente. A vida, a queda, o pecado de cada pessoa deve ser tratada de forma diferente, porque cada pessoa tem uma realidade. Mesmo pessoas que moram na mesma cidade ou até mesmo pessoas da mesma família precisam ser tratadas de forma adequada, porque nós não temos
as mesmas lutas, os mesmos desafios, e é preciso entender essa realidade de cada pessoa. Há irmãos em nossas igrejas que passam por situações difíceis, que se tornam verdadeiras cargas, acrescentando peso na caminhada. Essas lutas podem ser uma doença na família, um desemprego, um divórcio, um luto, né? São pessoas que estão na caminhada, são servos de Cristo, mas vivem esses fardos, né? Essas lutas. E a igreja precisa estar atenta a isso para auxiliar essas pessoas, acompanhá-las. Isso é expressão de amor. É cumprir a lei de Cristo que Paulo fala lá no início do capítulo. Cumprir a lei de Cristo é olhar para essas pessoas que estão em fragilidade, que estão em necessidade e acompanhá-las, abraçá-las, amá-las, instruí-las. É preciso que sejamos sensíveis com os nossos irmãos na mesma medida em que desejamos ser compreendidos. Todos nós queremos ser compreendidos. Quando chega na vez da outra pessoa, nós não queremos compreender, nós não somos sensíveis. Nós precisamos sentir, ter misericórdia. Jesus ensina isso, né? Misericórdia quero, não sacrifício. Precisamos olhar para essas pessoas, compreendê-las. Se é verdade o que dizem, né, que a palavra misericórdia vem da junção de duas palavras, né, que é misericardia, ou seja, o coração na miséria do outro. Nós precisamos ser misericordiosos, ser sensíveis e tentar compreender as pessoas que estão em dificuldade. Quem leva as cargas uns dos outros cumpre a lei de Cristo. Paulo diz isso. Os judaizantes inseriram nas igrejas da Galácia a ideia da circuncisão como início da prática da lei para os gentios. Mas se esses irmãos queriam mesmo cumprir a lei de Cristo, deveriam ajudar uns aos outros. Gálatas 6:2 diz: levai as cargas uns dos outros e cumprirei a lei de Cristo. Amar é cumprir a lei de Cristo. O que você acha de si mesmo? É notório que temos todos nós uma imagem do que somos. É possível que vejamos a nós mesmos de uma forma e Deus nos veja de outra. Um dos elementos facilitadores da tentação é a arrogância. Quando você olha para você e vê aquilo que você não é. Porque se alguém julga ser uma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. O pecado mora muito perto de quem olha para si mesmo de forma errada. É um cuidado que todos devemos ter, pois não raro acreditamos que somos mais do que realmente somos. É da natureza humana pecaminosa a arrogância, e por isso devemos cultivar um espírito humilde. Isso é o antagonismo da realidade. É da natureza humana pecaminosa a arrogância, mas é da natureza transformada cultivar a humildade. A natureza pecaminosa é arrogante, soberba, mas a natureza transformada, a nova vida, a vida governada pelo Espírito Santo, cultiva um espírito humilde. Observe que Paulo apresenta esse pensamento através de uma hipótese. Se alguém cuida ser alguma coisa, ele se vale dessa premissa não para apontar pessoas, e sim para que seus leitores olhassem para si mesmos e não fossem descuidados. Esse é um ponto que nós precisamos sempre estar observando. Olhem para si mesmo. Olhemos para nós mesmos. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 11, quando ele trata do tema da Santa Ceia ali. Se nós olharmos para nós mesmos e julgarmos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, nem por outros e nem por Deus. Porque se nós olharmos para nós mesmos, julgarmos a nós mesmos, as nossas ações, e percebermos com humildade que nós estamos falhos, errados e nos arrependermos, seremos perdoados, já não seremos mais julgados. Então, não espere que ninguém corrija você. Olhe para si mesmo e se corrija. O orgulho pode nos fazer pensar que somos superiores aos outros, que merecemos muito mais do que nos é dado, ou que estamos sendo preteridos no trabalho, nos estudos e até mesmo na igreja. É importante, né? Nós estávamos falando na escola bíblica também na nossa igreja sobre essa questão da humildade, que as pessoas pensam que humildade é a pessoa miserável, pobrezinha, tal. Não, humildade é primeiramente saber quem você é. Está diretamente relacionado à forma como você se vê.
A humildade começa aí. Como você se vê? Se você se vê da forma correta, como você é uma pessoa humilde. A humildade também está relacionada com como você trata as pessoas. Se você não trata as pessoas de forma arrogante, grosseira, então você é uma pessoa humilde. E aqui o orgulho pode nos fazer pensar que somos superiores. O orgulho é contrário à humildade. A soberba é contrária à humildade. Então toda vez que nós olhamos para nós mesmos e percebemos, nos vemos de modo que não somos aquilo que vemos, então nós estamos errados. Nós estamos arrogantes, sendo dominados pelo orgulho, pela vaidade. O que é instruído na palavra? Paulo trata de um outro assunto aqui que também é bastante interessante, né? Uma pessoa que é abençoada recebendo o ensino das Escrituras deve ter uma mente e um coração aberto à generosidade, pois aquele que está instruindo passou o tempo aprendendo, entendendo um conteúdo e se esmerando em repassá-lo para que o seu aluno possa crescer diante de Deus. Isso é um ensino bíblico muito antigo, que o pastor deve ser sustentado pela igreja. A igreja tem que se esmerar em sustentar o pastor. Para quê? Para que ele não se ocupe com outras coisas e assim ele se dedique em ensinar as ovelhas. A palavra instruir no grego é katekel, de onde vem a palavra catecismo, que significa instruir, ensinar. O pastor precisa ter tempo para se preparar para ensinar. E a igreja precisa se responsabilizar pelo seu pastor de modo a contribuir para que ele tenha uma vida boa. Uma pessoa espiritual compartilha o que possui com outras pessoas. E no caso do ensino bíblico, isso é uma ordenança. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Quem ensina precisa se qualificar, estudar, aprender e usar o seu conhecimento para o crescimento do reino de Deus. Portanto, é justo que esse tipo de obreiro seja reconhecido na igreja e ajudado a cumprir o seu ministério. Muita gente fica reticente quanto a dizimar, ofertar, quanto a pastor ter salário. Eu sou terminantemente contra que pastor enriqueça com salário de igreja, porque é o mesmo princípio. Servidor público, seja vereador, prefeito, secretário ou um concursado, ele não pode enriquecer, ele não pode entrar nessa função com o propósito de enriquecer, porque o ganho estabelecido ali não dá para enriquecer. Se uma pessoa enriquece como servidor público, ele, estritamente como servidor público, ele está saindo do propósito do que a lei estabelece. Porque o salário de um servidor público não é para fazer ele rico. É para dar estabilidade para ele, para que ele possa estudar, se preparar e estar a serviço do público, né? do serviço público, mas não é para enriquecer. Pastor é a mesma coisa. Toda vez que você vê um pastor que enriqueceu as custas da igreja, está errado. Um pastor não pode ficar milionário às custas da igreja. Agora, por outro lado, um pastor também não pode viver uma vida miserável. Uma igreja precisa dar ao pastor uma vida digna para que ele tenha condições de cuidar dos seus filhos, dar uma boa moradia para os seus filhos, dar estudo para os seus filhos, para que ele possa ter um automóvel de qualidade, uma boa moradia. A igreja precisa fomentar isso para o seu pastor. É a Bíblia que está dizendo. A Bíblia está dizendo que o pastor tem o mesmo direito que qualquer outro membro de ter uma vida abençoada. E ele é alguém que se dedica a ensinar a igreja. E a igreja é que tem que ajudá-lo, contribuí-lo para ele ter um bom salário. Terceiro tópico, colhendo o que se planta. Deus não se deixa escarnecer. Pode parecer estranho Paulo dizer que Deus não se deixa escarnecer para a igreja, mas foi necessário. Na verdade, se formos pensar, talvez Deus seja mais escarnecido nas igrejas do que no mundo lá fora. Em nossos dias, o Eterno tem sido apresentado erroneamente por alguns como uma divindade boazinha que existe para ser acionada quando algumas pessoas se veem em problema. É o verdadeiro gênio da lâmpada. É o Papai Noel. É um Deus que não julga, um Deus que não abomina o pecado, um Deus que é um amor tolerante, um amor permissivo. O que as pessoas querem
é que Deus seja tudo menos santo. Porque de todos os atributos de Deus, o que mais incomoda as pessoas é a santidade. Por quê? Porque é por causa da santidade que Deus não admite o pecado. É por causa da santidade de Deus que ele tem um padrão de moralidade elevado. Então, as pessoas querem que Deus seja tudo menos santo, mas é justamente a essência de Deus, santidade. Quantas pregações têm sido vinculadas com o objetivo de mostrar um Deus que obedece às vontades humanas, que isenta os homens de seus pecados sem que haja arrependimento? Mas esse Deus não é o Deus da Bíblia. As pessoas querem isso. Como eu acabei de falar, tudo que as pessoas querem é um Deus que não seja santo. É um Deus que não exija santidade. É um Deus que não exija alto padrão de moralidade. É tudo que as pessoas querem. Elas querem um Deus que dê as coisas para elas, que não castigue elas, que deixe elas livres para fazer o que quer, que enriqueça elas, mas elas não querem um Deus santo que abomine o pecado. Cremos na misericórdia do Senhor, na sua presença quando invocado e no seu poder de transformar situações, mas isso não anula a nossa responsabilidade para com os nossos erros. Nós temos que entender que um dos atributos de Deus centrais é a sua santidade, e a sua santidade não admite pecado. Qualquer pessoa que queira se relacionar com Deus precisa entender que precisa abandonar seus pecados, se arrepender dos seus pecados para ter comunhão com Deus. A expressão não erreis deixa claro que quem pensa que plantará na carne e colherá fruto no Espírito está agindo fora do conhecimento natural e espiritual. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. Nós precisamos colocar na nossa cabeça, não nos enganemos. Tudo aquilo que nós plantar, nós colheremos. Se nós plantarmos justiça, será para a vida eterna. Mas se nós plantarmos pecado, será para a morte eterna. Isso é bíblico. Plantando e colhendo. O que o homem semear, isso haverá de colher. A lei da semeadura é opcional, mas a da colheita é obrigatória. Semeadura é opcional, colheita é obrigatória. Se você não planta, não colhe. Mas se você planta, você colhe. E é aí que está a questão. Quem planta, sempre colhe. Paulo não fala aqui da simples ação da natureza levando sementes pelo vento para serem depositadas em terrenos férteis, como ocorre com centenas de plantas. Não é sobre agricultura que Paulo está falando, tá? Não é sobre agricultura, sobre hortaliça. Não é sobre isso, não. Paulo está falando da ação do homem ao plantar o que vai ser colhido no futuro. Deve-se ter em mente que há uma lacuna no tempo entre a semeadura e a colheita. Não se semeia e colhe no mesmo dia. Nem sempre as nossas ações, sejam elas boas ou sejam elas más, terão frutos imediatos, mas esses frutos um dia nos alcançarão. Há plantas que demoram anos para germinar. Há condutas que demoram anos para vir as consequências, mas elas virão. Carne e espírito como campos de semeadura. A carne e o espírito são terrenos férteis para serem semeados. São dois terrenos. Haverá sementes para os dois terrenos. Férteis. Tudo que você plantar, você colherá dali. Não é sem razão que no capítulo 5 o apóstolo fala acerca das obras da carne e o fruto do espírito. Dois terrenos. Aqui, se dada a devida atenção, trazem seus frutos. E trarão. Aonde você semear, você terá o seu fruto. E o fruto sempre é característico também do ambiente em que você semeia. Se você semeia no deserto, você terá frutos fracos, raquíticos. Se você semeia às beiras de um rio, onde tem muita irrigação, certamente será melhor. A carne e o espírito são dois terrenos. E eles darão frutos a partir das suas características. O fruto do espírito é agradar a Deus. O fruto da carne é morte. Ao longo da carta, Paulo usa as palavras carne e espírito algumas vezes. Ele queria que os gálatas soubessem, e nós também, que essa luta é real, diária e precisa ser levada a sério. Nós não podemos brincar. Nós não podemos brincar com as obras da carne. E não podemos brincar
em nos omitirmos ou negligenciarmos o fruto do Espírito. Essa luta, essa guerra, ela é real, é diária, e nós precisamos levar a sério, porque, como diz a história, né, a fábula, existia um homem com 2 cachorros. Um ficava sempre mais forte e o outro mais fraco. E a pergunta para ele foi: por que um é mais forte e o outro é mais fraco, se eles são da mesma idade, moram no mesmo lugar? E ele então responde: porque eu alimento mais um do que o outro. Aquele que mais for alimentado é o que ficará mais forte e fatalmente é o que vencerá. Não basta saber quais são as obras da carne e o fruto do Espírito. É preciso tomar uma decisão: semear na carne e colher as obras da carne, que é morte, ou semear no Espírito e colher o fruto do Espírito, que é a vida eterna. É uma decisão que nós precisamos tomar. A vida cristã não é uma questão aleatória. A vida cristã é uma vida de decisão. Não é uma vida aleatória, é uma vida de decisão. Você precisa decidir o que você quer: servir a Cristo ou servir a carne. Quem serve a Cristo serve a Deus para a vida eterna. Quem serve a carne serve ao pecado e, consequentemente, ao diabo para a condenação eterna. Nossa conclusão: cuidar uns dos outros com misericórdia, restaurar o irmão que pecou e vigiar no que semeamos são orientações de Deus para os nossos dias. Há leis no mundo natural que não podem ser quebradas, e no mundo espiritual vale o mesmo. Se desejamos ser tratados com misericórdia caso pequemos, hajamos da mesma forma com aqueles que pecaram, conduzindo-os ao arrependimento e à restauração. É a questão da lei da semeadura. Se você planta amor, você colherá amor. Se você planta bondade, colherá bondade. Mas se você planta desprezo, indiferença, você também colherá isso aí. Muito bem, chegamos ao final de mais um comentário. Para mais informações, acesse www.ebdemfoco.com ou entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp. Lembrando que na plataforma ebdemfoco.com você tudo precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Ficamos por aqui, até a próxima. Paz e bem a todos.